perdoe, Padre, pois eu pequei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davidson, né? Esse é o canal Em Busca da Verdade. Eu acho que é o primeiro canal do YouTube que está buscando provas sobre um Deus verdadeiro, né? E hoje eu estou aqui com o Padre Ronaldo, da Igreja Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo? Sagrado Coração de Jesus. E estamos aqui para tratar de alguns assuntos polêmicos, perguntas que vocês me enviaram também, né? E antes de tudo eu queria agradecer muito ao senhor por essa oportunidade, né? Por abrir as portas da igreja, por ceder o tempo do senhor, né? Eu vi que o senhor estava trabalhando aqui, atendendo os membros da igreja aqui, né? E o senhor cedeu esse tempo aqui, por esse descanso do senhor, para falar um pouco aqui da Igreja Católica. E a primeira pergunta que eu tenho, que eu faço para todas as pessoas que aceitam conversar comigo, é se o senhor já teve alguma outra religião além da católica. Não, eu sempre fui católico, meus pais me batizaram na Igreja Católica e de início a gente não frequentava muito, mas de batismo e de exercício cristão, sempre fui católico. Nas palavras do senhor, o que seria a Igreja Católica? Assim? O que seria a pessoa que não conhece? Por exemplo, eu mesmo, pessoalmente, o pessoal que me conhece sabe que eu não conheço quase nada da Igreja Católica. Apesar do meu pai ser católico, eu cresci sendo evangélico. Hoje em dia eu sou chamado de desigrejado, né? Mas esse é outro assunto. Mas nas palavras do senhor, o que é ser católico? Então, o termo católico significa universal, né? A catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. A Igreja Católica é uma instituição que nós acreditamos, fundada pelo próprio Senhor, quando chamou Pedro e deu a ele o poder de fundar, edificar, criar a igreja. Muitos que nos ouvem podem pesquisar sobre a fundação, a criação da Igreja Católica, e é isso, o nosso Senhor que desejou fundar a sua igreja e nos deu os apóstolos a missão de ir, de pregar, de anunciar e de fazer surgir a igreja. Certo. Uma característica da Igreja Católica são as vestimentas, né? É bem diferente das outras igrejas, assim, as igrejas protestantes. Uma das dúvidas que me foi enviado aqui é por que os senhores usam essa vestimenta, esse vestido, né? Como a minha adorável esposa pediu para perguntar, por que os senhores usam essa roupa característica? Assim, tem algum significado? Então, primeiramente não é um vestido. Corte rápido, faca, Tramontina. Chama-se batina. Desde o princípio da igreja foi instituído a veste chamada veste clerical, ou a veste dos clérigos, dos padres. E desde o princípio a igreja instituiu que o padre deveria ter uma veste que o identificasse. Poderia ser o clésima, tem muitos padres que usam só uma camisa, eu também uso sempre, uma camisa com clésima, que a gente chama, uma camisa clerical, ou seja, a camisa do clérigo, ou a batina. Com o Concílio Vaticano II, o Papa abriu as portas para que os padres pudessem escolher entre uma camisa clerical ou a batina, não abolir, porque o Código de Direito Canônico diz que o padre deve usar uma veste que o identifique como padre. Ah, sim. Então, como se fosse um uniforme mesmo da igreja. Não é uniforme. Corte rápido, faca, Tramontina. Não uniforme? Não. Porque nem todos usam, nem uniforme geralmente é obrigado a usar, né? Na verdade, pelo Código de Direito Canônico, o padre deve usar uma veste que o identifique. Seja o clésima, seja a batina. Batina é uma veste tradicional da igreja, né? No início da igreja, nos primórdios, todos os padres usavam batina. Você deve saber disso, né? Sim, eu pesquisei um pouco sobre isso. Pouca coisa. Mentira! Uma das coisas que eu percebi no nosso último vídeo, que eu postei aqui no canal da missa, que o senhor presidiu, eu percebi, essa foi uma das perguntas que me foi enviada também, tá? Só para deixar claro. Que isso é uma ordem da igreja, o coroinha ali, vocês não chegam a explorar o coroinha ali, porque tem um momento ali, eu vou deixar aqui no vídeo, que o coroinha ele abre a Bíblia, o senhor nem segura a Bíblia, então tipo, o coroinha ele faz tudo
Não chega a ser meio preguiçoso esse comportamento do padre ali, não? Ou é cerimonial mesmo? Ele está querendo me... Primeiro que eu não sou preguiçoso, eu sou Não. padre e trabalho muito na minha paróquia. Eu tenho 17 comunidades. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Trabalho bastante. O serviço de coroinha surgiu na igreja com aqueles que ajudam mais de perto o padre, né? O próprio do coroinha é segurar o missal, é segurar o microfone, é ajudar o padre no serviço ao altar. É uma prática milenar da igreja, inclusive os coroinhas. E, inclusive, muitos padres despertaram a vocação a partir desse ministério de coroinha na igreja, mexendo, trabalhando com as coisas da igreja, servindo mais o padre na missa, mais próximo do padre, e despertou essa vocação. É uma vocação na igreja, né? Aqui na nossa paróquia, quando eu cheguei, tinham apenas 4 coroinhas. E agora nós fizemos uma nova turma, foram 90 coroinhas. Nós temos agora bastante e com mais já sendo formados para daqui a 2, 3 meses fazermos nova formação, instituirmos novos coroinhas. Mas eles são felizes, a gente faz o convite, só pode ser coroinha com autorização dos pais, porque é um serviço para a igreja como um catequista, como um dizimista, como um ministério extraordinário da Sagrada Comunhão. Então é um serviço, um ministério dentro da igreja. Ministério quer dizer serviço, doação, não exploração. E é voo completamente voluntário e uma honra para eles estarem aqui. Muitos, sinceramente, sentem-se honrados de estar aqui. E os pais também, né? Os pais gostam porque é melhor os filhos na igreja servindo de alguma forma do que nesse mundo do meu Deus aí que a gente vê muito vulnerável a tantas realidades. Com certeza. Falando de característica da Igreja Católica, uma das características que eu abordei com o senhor aqui antes da entrevista é a tonalidade que se usa para orar. Eu vou colocar aqui um trecho. Oremos. Ó Deus, que esta comunhão nos prepare para as alegrias eternas merecidas por São João Bosco, como um fiel dispensador dos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Mas parece que o senhor tá cantando ali na hora da oração, né? Como o senhor mesmo falou. Eu queria saber, é uma característica de todo padre? É uma regra da igreja? Vocês recebem isso no curso de teologia dos senhores? Como é que funciona? Então, todas as orações da igreja, né? A gente tem a oração eucarística, tem as orações da própria missa e várias outras orações, elas podem ser cantadas, né? E o padre que tem, claro, esse dom dado por Deus de cantar, porque tem gente que não tem o dom para cantar, né? Ele pode rezar a oração ou pode cantar a oração. E eu prefiro cantar em várias ocasiões, eu gosto de cantar a oração, porque ele dá mais uma solenidade àquilo que a gente está celebrando. O padre canta bem, tá? Vou botar um trecho dele depois aí, dele cantando, ele canta bem. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Fiz até um comentário e falei, primeira vez que eu vejo... Acho que o padre não, agora fugindo do assunto aqui, eu acho que o padre, ele tá mais pop hoje em dia, não tá? Porque o padre tem padre modelo, tem padre modelo eu nunca vi não. Não, o padre Fábio de Mello. Cantor, escritor, cara bonito, cara pregador, mas modelo não, modelo é a mídia que faz, mas ele tem certeza que ele não se sente, nem se diz modelo. Não, os padres estão... E eu gosto muito do padre Fábio de Mello. Sim, não. Tenho muita admiração por ele. Tenho admiração também por ele. Acompanho ele também, mas eu acho que o padre hoje em dia está muito pop, assim, é cantor, é isso, está na mídia, tá metrosexual, como o padre Fábio de Mello. Mas enfim, vamos voltar para o assunto aqui da nossa entrevista. Sim, esse é um assunto importante, né? Esse é um assunto, a dúvida que eu pessoalmente tenho, né? Por que eu mesmo cheguei a ler a Bíblia toda, né? Gênesis a Apocalipse ali. Eu tenho muitas dúvidas sobre o livro das Revelações, mas não é esse o caso aqui. A dúvida que eu tenho é porque eu mesmo li o livro protestante, a Bíblia protestante. Eu queria saber por que existe diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que foi o qual eu li, e quais são essas diferenças? O senhor poderia... Bom, a diferença está na tradução, né?
Os livros são os mesmos. Agora a tradução é que vai mudando o texto. Dependendo da tradução, muda-se o texto. A Bíblia católica é o cânon completo que nós temos. E os protestantes, o protestantismo, quando surgiu, ele não quis aderir a alguns livros da Bíblia. Se eu não me engano, são 7 livros. E aí, por isso que ficou uma Bíblia com menos 7 livros. No cânon deles, não entraram 7 livros. Mas a tradução é que muda. A palavra de Deus é a mesma, né? Só uma característica, então, a Bíblia católica tem mais livros do que Tem mais livros. 7 livros a mais, né? Que eles não quiseram colocar. Não quiseram colocar, exatamente. Cânon. Muita gente critica, muitos protestantes, até eu mesmo, critico a ausência de alguns livros na Bíblia, né? Se é um livro para você ter conhecimento da palavra de Deus, da história de Deus ali, teria que ter tudo, mesmo que haja discordâncias pequenas ali, né? Você vai lendo e vai tirando suas próprias conclusões. Claro. Agora falando do protestantismo ali, né? Da divisão da Bíblia católica para a Bíblia protestante, uma dúvida que eu tenho para a Igreja Católica. Essa eu não cheguei a pesquisar, não vi nenhum padre, ninguém pronunciando sobre isso, mas quem é Lutero para a Igreja Católica? É um traidor? É uma pessoa desinformada? Quem foi Martinho Lutero assim, para a Igreja Católica? Ou pelo menos para o senhor, né? Não sei se você pode falar. Martinho Lutero era um monge católico, né? Era um monge da Igreja Católica, né? Ele vivia a fé católica e teve um dado momento na sua vida que ele contrariou alguns princípios da própria Igreja. Não só contrariou, mas foi contra, não aceitou. E porque não aceitou, ele criou então o protestantismo, né? Ele saiu da Igreja Católica e criou o protestantismo, quando no fato distribuiu as suas teses nas igrejas, né? Contrariando vários princípios e várias atividades da igreja. Eu não posso dizer que a igreja estava totalmente certa, porque tinham coisas que precisam de fato rever, como de fato foram revistas, né? Porém, o essencial da igreja ficou, o essencial é aquilo, o essencial não muda. Então eu acho que ele, quando decidiu sair da igreja, ele decidiu então criar um ramo para ele como o ramo protestante, né? Uma das diferenças, das grandes diferenças entre o protestantismo e a Igreja Católica, o catolicismo, não é isso? É a devoção, a idolatria aos santos. E uma das características é você acender vela para aquele santo. O que representa você acender vela para o santo? Eu mesmo não sei. Tô falando pra você. Primeiramente, católico não é idólatra. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Católico não adora imagens. Católico adora a Deus, como está na palavra de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele. Então nós católicos não adoramos imagens. Nós católicos veneramos. Venerar é diferente de adorar. Adorar é um culto dado só a Deus. É um gesto feito só a Deus. Adorar o Senhor teu Deus. A imagem, nós acreditamos na fé católica que a imagem não é a pessoa. Não é a Virgem Maria, não é São José, não é São João Bosco. A imagem representa para nós a figura de uma pessoa que fez 100% a vontade de Deus. E por isso recebeu a honra de ser santo pela sua intercessão. Por que a gente acende vela para um santo? Porque a gente crê que os santos, por estarem mais próximos de Deus, intercedem, pedem a Deus por nós. Isso é uma tradição da Igreja Católica. Eu acho uma ignorância você não conhecer a tradição e você criticar os outros. Tem muita gente que chama os católicos, nós católicos, de adoradores de imagem. Nós não somos adoradores de imagem. A imagem na nossa igreja é tradição, faz parte da nossa fé, faz parte da nossa igreja. Está no catecismo da igreja, que é o modo de ensinar da igreja, na doutrina, é a doutrina da nossa igreja, está no catecismo da Igreja Católica, é algo próprio da igreja, que não contraria aquilo que Jesus pediu, que Jesus fez. Jesus mesmo, ele deixou com seus passos a Virgem Maria como sua mãe, entregando ela mãe da humanidade aos pés da cruz, deixou o discípulo amado, e a igreja, no decorrer do tempo, ela foi
criando estruturas que falassem dela, né? Que apresentassem a imagem da igreja. E todos esses sacramentários, né? Que a gente chama, os cultos, as devoções não são sacramentos, são sacramentais. Então, os sacramentais de devoção, devocionários a santos, a Virgem Maria. Então, na igreja não adoramos imagem. Nós rezamos diante da imagem, isso não quer dizer adoração. Isso quer dizer veneração. Veneramos uma imagem de uma pessoa que para nós fez 100% a vontade de Deus aqui na Terra. Certo. Para quem tem dúvida se um culto de homenagem a um santo é adoração ou não, peço que assistam no último vídeo, que vocês vão ver que não tem nada de adoração a São João Bosco. É um culto em memória àquele que se foi, em memória às suas obras que estão aí até hoje, né? Então, para quem tem dúvida, quem não conhece como é que funciona, está o último vídeo aí. Falando de diferenças entre o protestantismo e a Igreja Católica, eu sei que é um assunto complicado, complexo, falar de vida após a morte. É um assunto que requer muito estudo. Porém, no protestantismo, eu mesmo passei por várias igrejas protestantes, não ouvi ninguém falar sobre o purgatório. O purgatório parece uma característica que apenas a Igreja Católica prega. Em poucas palavras assim, eu sei que é algo complexo de explicar, mas o que seria o purgatório? Purgatório é lugar de purificação, né? A Igreja Católica entende que alguns, quando morrem, precisam passar pelo purgatório, que é um estágio, não é lugar, é um estágio de purificação para entrar no céu, né? Na contemplação da face do Senhor. Então, lugar purgatório já diz o nome, né? É lugar de purificação. E que não é um lugar, é um estado de vida, né? Você passa pelo purgatório um momento para a purificação e subir para o céu. Falando de salvação, né? Salvação. Uma dúvida que eu, pesquisando sobre a Igreja Católica, esbarrei por isso, por esse assunto. Não sei se é um pensamento da Igreja Católica, ou se é pensamento de alguns seres isolados, de algumas pessoas isoladas. Queria saber se, pela Igreja Católica, se apenas os católicos serão salvos, ou se outras pessoas serão salvas também de outras denominações, do protestante, ou espírita, ou até o mesmo ateu, né, que não acredita em Deus, se outras pessoas serão salvos apenas os católicos. Né? A Igreja Católica não tem o direito de mandar ninguém para o inferno nem para o céu. Muito menos dizer que está salvo ou não está salvo. Isso depende de Deus e depende de cada ser humano. Porque a salvação existe objetivamente. O que a gente acredita? Jesus deu a vida por todos. Não foi pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, pela nada. Por todos. Jesus deu a vida por todos. Eu vim para que todos tenham vida. Então, ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Aqueles que se dizem salvos e outros no inferno não merecem credibilidade, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus salvou a todos, objetivamente, de uma vez por todas. Agora, subjetivamente, cada um de nós deve fazer na sua vida, na prática da caridade, do amor fraterno, do respeito aos outros, aderir a essa salvação, porque a salvação subjetiva é eu e você precisa buscar. Na sua fé, o que objetivamente você faz para responder ao chamado de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus? Na minha fé, qual o caminho que eu uso? Na Igreja Católica tem os sacramentos da confissão, o sacramento da penitência, os outros sacramentos da Igreja, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a oração, tudo isso, né, a caridade, os valores evangélicos do respeito, né, da caridade ao próximo, né? Então tudo isso são formas de subjetivamente buscar a minha salvação e unidos com os irmãos, porque ninguém se salva sozinho, salvação é para todos, nós nos salvamos todos juntos, vamos todos juntos, isso não é uma briga para ver quem chegou primeiro. Eu fico muito chateado quando eu ouço que alguém diz: ai padre, fulano me disse que eu estou no inferno e ele está no céu. Mas quem que diz isso? Jesus disse à mãe dos dois lá, né? Não sou eu que vou dizer que um vai do meu lado, o outro vai do outro lado. Quem vai dizer é o Pai. É Deus que vai dizer, é Deus que vai julgar. Quando nós morrermos, Ele que vai julgar aquilo que a gente fez, de bom ou de mal. São Paulo diz, né? Aquilo que fizemos de bom ou de mal será julgado pelo justo juiz, que é Deus. O único juiz é o Senhor, não é a igreja nenhuma, é o Jesus. O senhor eu acho que o senhor já respondeu inicialmente sobre essa questão, mas tem muita gente que ainda tem dúvida. Então, para deixar claro, né,
o próprio pai de santo, que eu entrevistei em alguns vídeos atrás, aí vocês podem acompanhar, ele disse que não tem diferença entre os orixás e os santos católicos. Nas palavras do padre aqui, existe diferença, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado. Mas, perguntando diretamente agora, tem alguma diferença entre os orixás e os santos católicos? Os santos católicos são da Igreja Católica. Os orixás são da denominação que cada um escolhe. A diferença é essa. Para mim, Santa Bárbara tem um significado na Igreja Católica. Tem uma história que a Igreja Católica conta e que para nós tem esse significado. Para outras denominações, tem outro significado. Eu não posso fazer um juízo de valor de que é melhor para um ou melhor para outro. Não, para a minha fé, para a Igreja Católica, os santos têm um significado, uma história. Para outros, interpretam de outras formas. Essa questão é um pouco polêmica. Estava na mídia há pouco tempo, já saiu da mídia por outras notícias que surgiram. Mas, conversando com o padre aqui... antes de tudo, essa é a primeira vez que eu estou conversando com o padre. Tá? Nunca me confessei, depois eu vou bater um papo com ele aqui. Mas, enfim. Uma pergunta que muita gente me fez. Tá? Essa pergunta não partiu de mim, muita gente me fez. Eu falei, pô, boa, isso aí é boa perguntar. Não é nem uma pergunta, é mais para o senhor comentar sobre a situação, uma cena rápida que tem, a gente tem que analisar muito bem o que aconteceu, mas sobre o tapa que o Papa deu na senhora ao agarrar o braço dele ali. Provavelmente o senhor já foi deparado com essa questão, existe muita gente comentando sobre isso, mas eu queria saber do senhor, o que o senhor acha que ocorreu ali, qual o comentário do senhor sobre aquela situação ali? Olha, eu entendo os dois lados. Primeiro eu entendo o lado da fiel que estava desesperada procurando uma ajuda do Santo Padre, o Papa. Né? E na euforia você faz às vezes coisas sem pensar, coitada. Ela jamais pensou que o Papa pudesse ter aquela atitude. Então eu vejo o lado dela, ela queria uma solução. Ela precisava de uma solução, né? E pelo olhar dela você via que ela queria uma solução. Tá, esse era o lado dela. Depois eu vejo o lado do Santo Padre, o Papa, né? O Papa é um homem idoso, de 86 anos, e uma pessoa puxa ele desequilibra, cai. Então automaticamente a reação dele foi criar aquele clima porque ele se sentiu ameaçado. Por isso que ele usou daquela atitude que, a meu ver, de fato, ele mesmo, se ele pediu perdão publicamente e já se encontrou com a mulher, é porque ele achou que errou. E todos nós erramos. Não é porque ele é Papa que ele não erra, eu erro, você erra. Todos nós um dia acordamos com a cabeça quente. Todos nós um dia temos atitudes de naturezas assim. Todos nós erramos. Então, por que criticar porque foi o Papa? Ele é humano, como você que me ouve, como eu. Todos nós somos humanos e todos nós temos um momento de desequilíbrio emocional, psicológico, sabe? Todos nós erramos. Todos nós um dia cometeremos algum pecado. Nós não somos juízes dos outros. Então, é bom encararmos os outros com misericórdia, aquilo que Jesus pediu. Sede misericordiosos, para que o Pai seja misericordioso com você. Então, misericórdia com o Papa, misericórdia com aquela senhora, misericórdia uns com os outros. É assim que o Senhor nos pede de nós. Muito boa. Eu não sabia disso. O Papa ele se encontrou com aquela senhora e pediu perdão? Primeiro ele pediu perdão publicamente e depois ele encontrou com ela para pedir perdão. Não sabia disso, tá? Vou colocar esse trecho aqui agora. O Papa Francisco cumprimentava os fiéis na Praça de São Pedro na noite do Ano Novo. Como de costume, ele dava atenção às crianças e a outras pessoas quando uma mulher o puxou com força pela mão e o pontífice não disfarçou sua irritação. Nesta quarta-feira, antes da tradicional oração do Ângelus, ele se desculpou pelo episódio. A paciência do amor nos torna pacientes. Muitas vezes perdemos a paciência, eu também, e peço desculpas pelo mau exemplo de ontem. Agora, a entrevista está sendo muito rápida, então essas perguntas eu não ia fazer, mas eu coloquei mais por falta de assunto, no caso, né? Então, essa pergunta eu faço com todas as pessoas que vêm aqui, que eu entrevisto. Né? Para o senhor, Padre Ronaldo, o senhor tem preconceito com alguma religião? O senhor sempre foi católico? Não, eu sou católico, apaixonado. Eu não seria feliz de outra forma, senão sendo padre e sendo católico. Minha avó dizia, eu sou católica e vou morrer católica.
Eu sou católico e morrerei católico. Eu, assim, sou apaixonado pela minha igreja, pela igreja católica. Eu sei que na igreja católica existem pecados, como em todas as religiões, né? Mas a igreja é santa, a igreja católica, a gente acredita, como todas as religiões, tem a sua santidade. A igreja é santa na sua essência. Qual é a essência da igreja? Anunciar Jesus, isso é bom. Isso é levar as pessoas para os céus. Agora, os dirigentes da igreja erram porque são seres humanos, aquilo que eu acabei de falar. São seres humanos, erram e merecem o perdão, né? É claro, Jesus dizia, Jesus é misericordioso, mas ele exige justiça. Para um pecado, você tem que cumprir a penitência daquele pecado. Para um delito, uma pena. Então, cada um de nós devemos pagar por aquilo que fazemos de errado na vida. Então, eu amo minha igreja, sou católico e vou morrer católico com a graça de Deus. Mas eu respeito quem se diz evangélico, que ama a sua religião e vive bem a sua religião. Eu respeito todas as outras, mas cada um se respeitando. Não dizendo que é melhor do que o outro, que está no céu e o outro está no inferno. Não foi isso que Jesus ensinou. Tá bom? Não foi isso que Jesus ensinou. E além do mais, a caridade perdoa uma imensidão de pecados. Então sejamos caridosos com todos os ramos religiosos que existem, né? Eu defendo a minha fé. A minha fé, eu digo que a minha fé, eu sou feliz nela. Não vou defender a fé dos outros, eu defendo a minha. E ecumenismo é eu defender a minha e respeitar a sua. Então eu respeito a sua e você respeita a minha. Se não existe respeito, não existe ecumenismo, né? Excelente, excelente. Entrando nesse assunto de preconceito, essa pergunta, eu faço essa pergunta e logo em seguida eu faço outra pergunta. Sabendo que eu não tenho preconceito com nenhuma outra religião, né? Sempre prezando pelo respeito ali. O senhor aceitaria o convite de experienciar alguma ou outra cerimônia religiosa, por exemplo, ir a alguma igreja protestante ou algum culto do centro espírita? O senhor aceitaria, se alguém convidasse, o senhor aceitaria participar? Um culto? Presenciar? Sim, presenciar sim, por que não? Aceitaria sim. Certo. Agora, caso, pergunta hipotética, fosse obrigado por lei, né? Estamos vendo que o nosso país está seguindo um rumo completamente sem rumo, seguindo no rumo sem rumo, praticamente é isso, né? Se por acaso fosse colocada uma lei, ó, a partir de hoje, quem se negar a fazer casamento homoafetivo será preso. Dentro dessas condições, se um casal homossexual chegasse a você e falar, por lei a gente tem o direito de se casar na igreja, a gente quer se casar nessa igreja aqui, qual seria a posição do senhor? A minha posição é a posição da Igreja Católica. O que o Santo Padre, o Papa Francisco, falar a respeito disso, a Igreja Católica segue, porque ele é o nosso pastor, em todos os sentidos. Agora, essa pergunta aqui é para quase fechar, eu falo quase porque tem um bate-bola ali, um jogo rápido, é para quase fechar nossa entrevista aqui. E se por acaso, através desse canal aqui, através dessas entrevistas, mostrando outras religiões, eu, por acaso, provar que o Deus verdadeiro não é o católico, é, por exemplo, o Tupã, indígena, né? Ou o Deus verdadeiro é hindu, não sei qual é o Deus hindu ainda, mas se eu conseguir provar que não é o Deus católico, o senhor largaria a Igreja Católica e seguiria a doutrina daquele outro Deus, se eu conseguisse provar isso? Primeiramente, porque já foi provado para mim que o Deus é o Deus Criador, o Deus que está na Bíblia. O Deus que está na palavra. Esse é o Deus verdadeiro, na minha opinião. E se você segue o Deus verdadeiro, você está com a verdade. O Deus verdadeiro é esse. Se na igreja evangélica, na igreja tal, prega o Deus de verdade, o Deus de nosso Senhor, aquele que criou o ser humano, aquele que criou todas as espécies de animais, o Criador de todas as coisas, entendeu? Seguindo Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro é esse. O Deus que revelou, que se revelou, esse é o Deus verdadeiro. Então, para não ter dúvida, que eu não gosto de dúvida, esse canal é um canal quase direto. Se eu falar, ó, o Deus verdadeiro é o Deus cabeça de macarrão. Se eu falar, não, isso não existe, não. O Deus verdadeiro, até onde eu sei, é esse daqui. Isso aí que você está falando é mentira. Basicamente é isso. Deus é o Deus que está revelado lá na palavra, na Bíblia. O Deus verdadeiro para mim é aquele. Se você me provar que é outro Deus, por outra circunstância, eu não vou acreditar, porque eu sou piamente fiel às Sagradas Escrituras. Tá ótimo, excelente pergunta, excelente resposta. Agora, para poder finalizar, um bate-bola aqui, jogo rápido. Para quem acompanha o canal sabe que esse bate-bola
Sim ou não? Não tem meu termo, é para colocar a pessoa em saia justa mesmo, tá? Se o senhor me permitir. Perguntas polêmicas, né? Bate-bola, jogo rápido. Guardar o domingo ou guardar o sábado? Bom, para o judeu, o sábado. Para o cristão, o domingo. Dia Dominus, dia do Senhor. Certo. Papa Francisco ou São Pedro? Hoje, Papa Francisco, porque ele é o sucessor dos apóstolos. Agora isso daqui é para poder encerrar tudo. Hitler ou Maomé? Jesus Cristo. Tá ótimo, né? Encerramos nossa entrevista aqui. Muito obrigado ao senhor por aceitar fazer essa entrevista aqui bem descontraída, tá ok? Eu peço a vocês aí que acompanhem os outros vídeos. Esse canal aqui não é um canal de entretenimento. Se você pegar esse vídeo aqui pela metade, para de ver, volta lá no primeiro vídeo e continua assistindo, porque é um material de estudo. Estou tratando de, apesar de estar brincando aqui, eu falei com o padre sobre isso, apesar de estar brincando, tratar de uma maneira descontraída, esse é um canal para poder falar de Deus, se ele existe ou não. Então, se você pegou esse vídeo aqui agora, volta uns vídeos lá, porque senão você vai ficar boiando em alguns assuntos aqui. E tratando de assuntos tão sérios, tem que pegar todo o conteúdo, ok? Então, peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, me ajudem a chegar aos 1000 inscritos, né? E junto com o padre aqui, vamos em busca da verdade. Que é Jesus Cristo. Tá ótimo.